Alguém falou em rosquinhas econômicas? Pois eu tenho a receita para você. Essas rosquinhas levam poucos ingredientes e com cafezinho é uma delícia. Essa é daquelas receitas que tem cara de casa de vó, que você só vai colocando tudo na tigela e vai misturando. Então você vai começar pegando 2 ovos inteiros com 1 xícara de açúcar e vai bater por pelo menos 1 a 2 minutos. E a parte boa dessa receita é que você não vai sujar nem a batedeira e nem o liquidificador. Depois de misturar bem os ovos com açúcar, coloca aí 3 colheres de manteiga em temperatura ambiente, 1 colher de fermento químico, que é um fermento para bolo, e você vai separar 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, até porque você já colocou fermento aí na sua massa. E essa farinha é para dar ponto, então você vai colocar essa farinha aos poucos e vai misturando bem. Não coloca toda a farinha de uma vez. Teca, eu queria usar uma farinha com fermento. Pode? Pode. Você pode, se você tem na sua casa, você vai usar. Mas eu não aconselho a ficar comprando essas farinhas não, porque a quantidade de fermento nunca dá tão certo. E sempre pode dar alteração depois da sua receita. Então é melhor colocar separado mesmo. Então aqui, ó, já misturou bem a primeira parte de farinha de trigo. Vou tirar esse batedor daqui e vou colocar mais farinha de trigo. Mas agora é um exercício de paciência. Vai colocando um pouco de farinha, vai misturando. E eu falei 3 xícaras de farinha de trigo para você ter uma referência, mas pode ser que você nem use toda essa farinha, ou pode ser que você precise de um pouco mais. Vai depender muito do tamanho dos seus ovos, ou do jeito que você mediu a sua manteiga, então vai dar alteração nessa massa. O importante é você não deixar a massa muito dura, senão depois sua rosquinha vai ficar dura também. Ela tem que ficar assim, olha, muito macia, bem lisa e bem fácil de trabalhar. Lembra até uma massinha de modelar daquelas de criança, sabe? E a parte boa dessa receita é que você nem precisa ficar sovando a massa. Você só vai fazer a massa, já vai pegar uma forma e untar com manteiga e farinha de trigo, ou então com desmoldante, como eu fiz, e vai fazer as rosquinhas. E é muito fácil. Pega um pedaço de massa, mais ou menos do tamanho de um brigadeiro grande. Faz um cordão. Depois, junta as pontas. Torce a massa, só girar e torcer. Encontra as pontinhas e pronto. Você já tem uma rosquinha, é só colocar na forma. Mais uma vez na mesa agora. Coloca a massa na mesa e vai girando até formar um cordão. Depois une as pontas, torce a massa, encontra uma ponta na outra e pronto. Me diz, o que você acha mais fácil, fazer assim na mesa ou fazer um cordão na mão? Pronto, metade da massa já está na forma e você viu que é uma receita que rende bem. E uma dica que eu esqueci de te dar é que você pode colocar um pouquinho de açúcar granulado em cima das rosquinhas. É o açúcar cristal, tá? Você faz as rosquinhas assim, passa pelo açúcar e depois coloca na forma. Mas essa é uma massa um pouco mais doce, então o açúcar granulado vai deixar ainda mais doce. É só uma dica para te dar. E agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Estou aqui olhando minhas rosquinhas. Umas estão mais tortinhas, outras estão mais certinhas. E que isso sirva de incentivo para você. Porque produto caseiro nunca vai ficar igualzinho imperfeito. Não é máquina, é para ser assim. Imperfeito mesmo. Mas eu tenho certeza que essas rosquinhas vão ficar maravilhosas. Agora só falta levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Deve assar por aproximadamente 10 a 15 minutos. Aqui em casa as bolachinhas assaram em mais ou menos 12 minutos. E o cheiro devia ser proibido de tão bom que fica. E o bom dessa receita é que você pode guardar por até 20 a 30 dias em um pote fechado, longe da umidade. Eu duvido você vir aqui me falar que durou 30 dias uma bolachinha dessa dentro de um pote na sua casa. Aqui amanhã já não tem mais. E ela fica assim, olha, crocante por fora, macia por dentro. E o grande problema é parar de comer. É uma delícia, eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai fazer, ó, crocante, ó. Ó. Gente do céu. Só não esquece, se você for armazenar, o pote tem que ser bem fechado. E elas não precisam dourar demais, elas têm que ficar levemente douradas. Quanto mais tempo de forno, mais secas elas ficam. Então, para garantir durabilidade e qualidade, tampa bem o seu pote. E eu já sei que você deve estar falando assim, Teca, só rendeu isso?
Entendeu? Não. Tem mais aqui que essas aqui são do café da tarde. Essas aqui a gente finge que vai guardar, porque amanhã já não tem mais. E agora que você já sabe fazer essa bolachinha, só rosquinha, na verdade, eu vou embora. Porque sempre que tem um formato trançado assim, a gente chama de rosquinha. Não esqueça de salvar a receita e de compartilhar para todo mundo fazer rosquinha também. E não esquece de deixar um coraçãozinho que me ajuda bastante. Ou seu comentário, porque aí eu sei que você estava aqui comigo. Ou se de repente você tem alguma dúvida, ou se você tem uma sugestão que eu gosto também. Eu gosto de ouvir você também. Faz parte, né, dessa troca que a gente tem aqui, que é uma delícia. Amo demais você, o seu carinho, né? A maioria, gente, é muito difícil, assim, né? A gente conseguir ficar tanto tempo na internet e conseguir ter todo esse carinho, assim. Eu acho que eu sou muito privilegiada e sou muito agradecida de verdade a todos vocês por tanto carinho, viu? Beijo no coração, fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Vou comer mais uma rosquinha aqui, ó. Crocantinha, ó.